certo? Então, assim, a nossa aula sempre ela vai estar, né, no mínimo aí de 8 até na hora que a gente, de 7 a 8h30, a 8h20 por aí. A gente tem muita coisa para fazer. Tá sem inter... Vocês estão me vendo? Ah, o Everton colocou que caiu. Pra mim tinha caído o áudio aqui, mas já voltou já. Deu certo? Eu tô apanhando, eu tô num computador novo. Eu queria colocar a carinha de vocês assim de telinha, sabe? Não aprendi ainda, não. Queria ver todo mundo, as fotinhas, mas quando a gente é meio roceiro, aí deu mais ou menos. Então vamos lá. E aí, assim, nossa aula agora vai ser de morfossistemática. Vocês sabem o que é morfossistemática? Já ouviram falar alguma vez na vida? Alguém? Não. Eu não. Morfossistemática. Antigamente, a gente tinha 3 matérias. Uma chamava botânica, que vinha para falar para vocês sobre aquela parte de briófita, pteridófita, tipos de plantas que dão sementes e frutos. E era mais isso, e falava um pouquinho assim do reino vegetal, de célula vegetal, né, de parede celular. Por que quando você coloca muita água em algumas plantas elas morrem? Porque se você não coloca, ela morre também. Então, essa parte da botânica, ela era sempre no primeiro período, mas o MEC disse que a botânica podia ser junto com a disciplina de sistemática vegetal, que a sistemática é para dar nome às plantas, tipo assim, vou falar para vocês, porque a goiaba é da família Myrtaceae. Aí era a parte de nomear as plantas, de falar que tal planta é de tal família e tal, isso era isso era a sistemática, de saber que grupo, né, de que grupo que pertence a determinado vegetal. A gente está estudando euglena, ela pertence a quê? A algas. Não, porque a gente está estudando a flor do hibisco, ele pertence a qual grupo? Aí a gente só dava o nome. Só que as duas disciplinas juntaram. Então agora a gente tem a morfossistemática. Então, o que nós vamos aprender esse semestre? Vocês vão aprender a diferenciação, né, de cada órgão da planta. Então, caule, flor, fruto, raiz, né? A gente vai falar sobre as diferenças. Por exemplo, eu pergunto para vocês hoje aqui. Vamos fazer uma perguntinha de curiosidade. Vocês sabem a diferença da batata inglesa e a batata doce? É doce, ué. Uma é doce. Ué. E a outra? Salgada? Uma é amarela, a outra é vermelha. Boa, Gabriel. Uma é amarela, a outra é vermelha. Quem mais? Ju? Vitor? Adriano? Por Beth? dentro não é branca. A batata doce é branca por dentro e a inglesa é meio amarelada. Tem uma textura diferente, sei lá. Por que será que quando vai para academia, você Deve vai ser alguma malhar? coisa nutricional, professora. Isso aí, Everton. Você vai malhar. Aí você chega na academia e o seu professor vai falar assim: coma 3 batatas inglesa cozida de manhã. Vocês acham que ele fala isso? Lembra que a batata inglesa é amarelinha, aquela que a gente frita? Eu acho que não, porque ela é massa, né? Tipo massa. Eu acho que não. Para comer As duas batatas, elas têm a massa branca por dentro, uma mais amarelada, uma mais branca, independente. Sabe qual que é a diferença? A batata doce, ela é raiz. Batata doce, ela tá ali dentro da terra, ela é raiz. Ela vai tirar da terra, né? Todo o nutriente necessário e ela vai tirar uma quantidade muito grande. E a caloria dela é um pouco menor. A batata inglesa, ela é um caule subterrâneo.
ela nasce por dentro do solo, mas ela é caule, ela tem uma raiz lá no fundo. Então, em vez dela absorver vitaminas, os nutrientes bons, igual a batata doce, ela absorve muito mais a parte dos carboidratos. Então, ele tem muito mais amido por ser um caule subterrâneo do que a outra. Então, por isso que um engorda e o outro praticamente não. Então, qual que é a diferença das duas? Um é caule, a outra é raiz. Então, a morfologia, ela vai mostrar isso pra gente. Você não sabia? Hudson, você sabia disso? Interessante, professora. Fazia a mínima ideia. Não Uma sabia é também, caule, professor. isso, uma caule, a outra é raiz. Então, por exemplo, quando o cara da academia fala para você comer a batata doce para treinar, é porque ela tem mais vitaminas, então ela dá uma explosão mais rápido de caloria, você queima ela mais rápido, mas a quantidade de amido que tem dentro dela é menor por ser raiz. Já o caule subterrâneo, a quantidade de amido é gigante. Então, você engordaria ao se alimentar dela, entendeu? Então, na academia é mais comum você ver que nas dietas, né? Se você seguir algum marombeiro aí, você vai ver que ele come proteína com batata doce, né? Se alguém segue a Graciane, aí vocês vão ver que ela sempre tá com um marmitex cheio de batata doce, porque ela seria essa parte da morfologia ser diferente. Vamos lá, mais uma curiosidade. Eu tenho plantas que ficam dentro do solo, fruta que fica enterrada no solo e eu tenho fruta que fica fora. Me dá um exemplo de uma que fica subterrânea. Alguém sabe que fica enterrada? Amendoim não é fruta, não, né? É, entra como fruto. Então é amendoim. O amendoim, ele fica enterradinho? Ele fica, não fica? Ué, lá na fazenda escola tem uns que Fica. fica por cima, igual morango, né? Mas fica. Eu conheço, fica por baixo. Mas fica assim. Aí eu plantei um monte de amendoim para levar vocês lá na fazenda escola. Espero que quando a gente chegar lá, eles estejam ainda vivos, inteiros. Professora, a senhora está indo fazendo escola ainda? Eu vou, assim que o decreto sair, a primeira aula de vocês é lá comigo, né? Mas esses dias eu não fui, a Marcela que tá indo todo dia de manhã. A senhora viu o seu milho lá debaixo do gol? Menino, me falaram desse milho. Alguém falou que o crescimento tá de boa, mas que estão querendo fazer uma pamonhada. Pois é, eu quero para amanhã, antes de plantar aquele milho, não é possível. Você sabe que a calorada da agronomia há um ano atrás, que foi uma antes dos meninos entrarem, ou foi a dos meninos, a gente fez a pamonhada na fazenda escola. Aí, quando tiver pronto agora o milho, a gente faz de novo. Todo mundo de máscara, né? Porque não dá nem para ser como era. Mas a nossa aula da fazenda escola é a primeira aula que nós vamos fazer, porque a área é nossa, todo mundo de máscara, todo mundo com sua garrafinha, dá para a gente fazer. O negócio é o decreto do municipal, né? O prefeito autorizar a gente a poder retornar. Porque normalmente ele autorizou as práticas de até 9 alunos, mas não autorizou a volta da presencial. Então a gente vai ter que aguardar ainda mais alguns dias que a gente espera. Vamos lá. Aí você tem lá uma melancia. Todo mundo já viu o pé de melancia? Já. Fica Já. onde? Hã? Fica onde a melancia? No chão, por Sobre cima a da terra. Por cima da Por terra cima. ou por dentro? Por cima. Por cima. Por cima. Então, a quantidade de nutrientes que ela vai puxar é diferente do que aquela que está interna, certo? Do que o amendoim. E se eu comparar com uma mangueira? Eu tenho a melancia que está no chão, eu tenho o amendoim que está interno e eu tenho a mangueira que está lá no alto. Vocês acham que a quantidade nutricional é a mesma? Não. Não. Por quê? A diferença de Cada fruta caule, tem sua quantidade nutricional diferente, né, professora? Vai igual depender, é diferente.
vai depender muito de outras coisas. Então, vai depender de qual família que ele é, se ele é um... Por exemplo, existem 2 tipos de plantas, que vai ser nossa aula da semana que vem, 4 tipos. Briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. A gente vai falar muito sobre isso. Por exemplo, as gimnospermas, pensa num pinheiro. Pensa num pinheiro daquele de uma árvore de Natal, né, da época do Natal. E aí você pensa numa árvore frutífera, uma mangueira. A gimnospermas, ela tem semente, mas ela não dá fruto. E todas as angiospermas, elas dão frutos. Então, tem diferença de uma planta com a outra de quantidade nutricional. Lembrando que o solo influencia em tudo, né? Dependendo do local que você plantar. Mas se a gente falar de se é um caule aéreo, se ela é uma rastejante, tudo isso muda a quantidade nutricional. Mais nutrição daquele que é mais próximo ao solo, tá? Que é dentro, que é interno. Então, você vai ver aí a mandioca, alta quantidade calórica, né? Você vai ver aí a batata calórica, que a gente fala que traz calorias, energia, não em si que seja ruim, ok? Então, assim, na morfossistemática, a gente vai fazer a parte de como é a estrutura da flor, por exemplo. Todo mundo sabe que a flor tem pétalas, né? Mas ela tem pétalas, ela tem também tem flor que é hermafrodita. Ela tem os 2 sexos. Ela mesma consegue polinizar ela e vai polinizar outra e vai virar outra espécie. E eu tenho outras florzinhas que eu preciso que o beija-flor vai lá nela, pegue o grão de pólen masculino, venha, coloque aqui no reprodutor feminino para virar uma nova espécie. Então, assim, a gente vai estudar a morfologia da flor, morfologia da semente, que é o embrião, por que tem, por exemplo, por que tem algumas plantas que a semente só quebra após passar no trato digestório do animal? Vocês conhecem alguma dessas plantas? Mislane, você que chegou agora, fala comigo, bebê. Fala um oi. Mislane tá aí de corpo e alma. Tá não, hein? Só de alma. Então, fala comigo, gente. Vocês conhecem alguma? Repete a pergunta aí, professor. Vamos lá. Eu perguntei se vocês conhecem alguma planta que a semente dela precisa de quebrar a dormência. Tem algumas que só quebra quando passa no trato digestório de um animal. Eu conheço palmeira, tem umas palmeiras que realmente precisa, mas não de digestório de animal. A palmeira. Quem mais conhece alguma? Se não conhece, escreve aí para mim. Não? Tem muito fruto do cerrado, tá? Que ele floresce quando passa. Por exemplo, vocês conhecem o buriti e o murici? Já viram os coquinhos? Galera da agronomia. Oi? Já. Murici eu conheço demais, viu, professora? Pois é. O baru. Baru também, Adriano. A acerola, Gabriel, ela pode ser um outro animal em si, não precisa de ter passado no trato gastrointestinal. Mas, por exemplo, caiu a acerola, ela já apodrece, ela pode já virar outra, né? Ela já pode fecundar. Mas tem planta, como, por exemplo, o murici, ou buriti em si, é um coquinho pequenininho assim, ó, pititiquinho. Ele, primeiro, quando ele cai no chão, a gente pode pegar, quebrar ele, tentar, para quebrar, para tentar sair para tentar sair, por exemplo, aquela quantidade, né, de material para virar uma outra planta. Mas, por exemplo, vocês acreditam que tem alguns desses que só depois que o boi mastiga, engole, vocês sabem que o boi é ruminante, né?
volta para a boca dele, mastiga, engole, vai para o estômago, volta para a boca dele, aí ele cospe. Na hora que ele passou na boca, no estômago tal, quebrou a dormência. Só aí que aquela planta vai florescer. Isso acontece com lobo, acontece com outros outros cocos, alguns que têm aquela casca mais dura, né? Principalmente alguns frutos do cerrado. José Lírio perguntou se serve também para erva daninha e tal, mas ela não vai entrar aqui não. Mas a gente vai falar dela na morfologia. O jatobá, Vitor, também. O jatobá normalmente é o macaco. O macaco é um dos maiores disseminadores do jatobá. Eles quebram, passam no trato gastrointestinal, sai nas fezes a sementinha dele e já vira outra planta. Então, tem a morfologia certa do fruto, né? Vocês vão ver o tanto que é interessante, por exemplo, a polinização, que é uma das partes mais interessantes. Vocês sabiam que eu tenho o bico do pássaro específico para o tipo de flor? Como assim, professora? Tem passarinho que o biquinho dele é assim, ó, só fininho. Por que ele é assim? Para ele poder quebrar a semente, para ele poder fecundar. Tem outros que o biquinho é assim, para ele poder colocar dentro da flor e tirar o pólen. Tem outros, como o beija-flor, que ele consegue entrar para tirar o pólen lá no fundo. Então, para cada biquinho do pássaro, ele tem uma morfologia da flor diferente. Não é todo pássaro que vai em toda flor, né? Então, a gente vai aprender as formas de polinização, como hidrocoria, que é quando a água passa e leva a sementinha, né? Como, por exemplo, polinização pelo vento, chama anemoncoria, o vento veio, levou, e aí vai juntar o pólenzinho, né? É muito interessante. Eu fui num congresso ano passado de peixes, né, e ictiofauna. Gente, eu nem falei, né, para o pessoal. Gente, eu sou bióloga, tá? Formei em 2005 na UEG. De lá para cá, eu me especializei em várias áreas, como gestão, microbiologia. Eu tenho umas 6 especializações aí nessas áreas ambientais e sou mestre em ciências ambientais. Então, esse percurso aí, eu estou dentro da agronomia, mas eu não sou da agronomia ainda, né? Eu sou só do geral por causa do meu mestrado, né? Que é na área da botânica. Então, a gente vai verificar que grande parte, né, das pessoas que vão estudar, eu fui nesse congresso, eles estavam vendo polinização no Pantanal. Aí eles foram falar de peixe. Olha só, durante o período de estiagem, se você for lá agora no Pantanal, as estradas estão tudo normal. Você passa de carro normal em vários locais. Se você chegar lá em janeiro, aquele local da estrada possivelmente está alagado. Virou água. Só que tem lugares que essa água aparece, que a gente chama ele de pântano, né? Ou lagoa temporária, que aparece muito longe do rio. Tipo assim, uns 15 quilômetros do rio apareceu essa lagoa temporária, num local onde era estrada. Por causa da chuva, porque tem as nascentes e etc. Vocês vão ter aula de solos com o Vinícius, vocês vão entender um pouquinho. Aí, o que acontece? Por que lá naquele local, lá onde tem essa lagoa temporária, eu vou lá e consigo encontrar peixe? Quem sabe me falar? A lagoa está 15 quilômetros do rio. E aí, de repente, eu tô lá, né? E eu pesquei alguma coisa. Eu vi os peixinhos nadando na lagoa temporária que aparece só entre dezembro e março. Pode falar, Hudson. Porque o rio transborda e leva os peixes. Na represa do meu avô, que quando chove muito, forma pocinho que já dá peixe. Pertinho, né? Uhum. Pois é. Quando é na lagoa próxima,
a lagoa até 2 quilômetros da área que a gente chama de área de influência do rio, que é a área de drenagem dele, beleza. Mas é a 15 quilômetros do rio, o rio não chegou lá. Posso estar falando besteira, mas não é igual a mosquito da dengue, não, que os ovos estão inertes ali. Poderia E ser por causa dos ovos, Everton. Mas, por exemplo, quem que levou eles? enxurradas. Hã? As enxurradas. Não porque tá longe. Tá 15 quilômetros do Sapo. rio. Professora, no Pantanal, professora, é muito alagamento. Sim. Mas você sabe quem são os maiores, a gente chama de maiores fecundadores do Pantanal? Se As chama aves. pássaro. Isso, Vitor. Certinho. Olha só o que acontece. Os peixinhos, quando eles, principalmente peixe que não gosta muito de água corrente, eles vêm e eles vão botar os ovinhos nas folhas próximas à margem. Então, onde tem aquelas plantinhas que ficam meio dentro d'água, os peixinhos vêm cá e enche de ovinhos, né? Os ovos ficam muito próximos à margem. Aí o pássaro vem para beber água, tomar banho, passa e leva no pelo dele os ovos, na pena, né? E ele vai levar naquela pena e ao passar na lagoa temporária de lá de 15 quilômetros perto do rio, ou ele deixa cair ou ele banha naquele local. Então tem peixes específicos só para lagoa temporária. Só naquele local que tem aquela espécie. É super interessante. Nossa, aí você vai perguntar, tem um peixinho que parece um arco-íris. Ele parece a tilápiazinha, desse tamaninho. Ele chama acará, né? O nome lá no Pantanal. Desse tamaninho. Ele só dá em lagoa temporária. Você não acha ele em água corrente porque ele morre. Então, isso acontece também com plantas. Tem plantas que elas são endêmicas de cada lugar. Então, eu tenho planta que ela é endêmica do Cerrado, quer dizer que ela nasceu aqui. Ela é específica do Cerrado. Mas se eu colocar na Amazônia, algumas vão ser legais, outras não vão crescer, né? Por exemplo, você já tomaram água do coco produzida aqui, em Anápolis, e uma água de um coco na praia. Vocês já viram a diferença? Ué, professora, eu nunca fui na praia, não, mas queria tomar. Ah, Hudson, pode ser em outro local, mas outro estado. Brasília, que é outro estado. Você já viu que tem diferença no gosto? Um pouquinho Vamos mais fazer, salgadinho. vamos fazer uma outra diferença. A mandioca. Para Raquel, que está lá no Pará. A mandioca aqui chama macaxeira lá. O gosto dela é diferente, a daqui de Goiás e a de lá, por causa do solo. Então, por exemplo, o coqueiro. Na área praiana, pela quantidade que tem do NaCl, da quantidade de sal, para o coco desenvolver, é top. Já, por exemplo, para Goiás, que é um solo mais rico em alumínio, você vai ter a soja, você vai ter monoculturas que para lá não vão crescer da mesma forma, se não tiver um cultivo, né, organizado. Então, essas plantas que a gente vai verificar na disciplina, a gente vai falar, então, tipos de folha. Eu tenho uma folhinha que ela é a folha simples, aquela normal. Eu tenho uma folha que tem um formato de uma palma da mão. Já viram aquelas de palmeira? Ah, não, mas eu tenho folha que sai tudo do mesmo local na planta. Eu tenho planta que nem folha tem. Eu tenho planta que a folha é uma flor, parece uma flor. Então, tudo isso é morfossistemática. Então, é forma de dar os nomes, é forma de eu ter, né, uma diferença entre as morfologias de semente, caule, flor, fruto. E aí a gente vai estar vendo tudo. A matéria é gigante, gente. Uma aula que você faltar, sem brincadeira, uma aula que você faltar, você vai perder aí umas 3 matérias diferentes. A nem a aula seria tão boa presencial.
essa aula eu tenho prevista para vocês. Vocês viram que tem um dia que a gente tem prática, né? Que tá o horário de prática. Por enquanto, a gente vai estar dando teórica nela. Acho que é quinta par ou é quarta par. Por enquanto, essas 2 primeiras semanas não que é nivelamento. É para ver o que vocês sabem aí de trás, é para a gente nivelar as 3 turmas. Mas assim que começar, né, que acabar o nivelamento, a gente já inicia e vai ter aula teórica, por enquanto, no dia das práticas. O decreto voltou, a gente pega o horário da teoria, o horário da prática e a gente vai fazer aula de campo. Normalmente, dia de sábado, a gente, pelo menos as primeiras na fazenda escola, no Parque da Cidade, no Orquidário, né, que a gente vai precisar de verificar os formatos, certo? Mas será que esse decreto sai até mês que vem? Uai, Raquel, dia 30 agora vai sair um. Eu esperava que ele já liberasse tudo, né? Mas o povo tá moendo no boteco. Se você vê, ninguém tá respeitando aqui mesmo. A quantidade de pessoas que estão contaminadas estão aumentando. Não tem UTI, mas o prefeito fala que tem, então não dá para saber. A eleição está chegando, por isso que libera. Não, ele liberou por causa do Dia dos Pais, né? Agora a gente vê o que faz. Mas, mesmo aumentando, eu acho que tem grande chance dele liberar tudo, gente. E lá na faculdade tá arrumadinho. Cada corredor tem como que chama? Dispenser de álcool. Um corredor só vai, outro corredor só vem. As salas de aula todas têm o tapete com hipoclorito na porta para você limpar o pé e secar. Você só entra na faculdade com termômetro, né? Para olhar. Hoje mesmo a moça estava com 38. Aí ela não entrou. Ela ficou lá fora para ver se diminuía. Não diminuiu, ela foi embora. Então, assim, eles estão tendo todo o cuidado para tentar, né, segurar isso aí. Por enquanto, tá dando certo. Vamos ver se... Aqui ninguém pegou ainda corona. Na sua cidade, Raquel? Aqui no grupo, ninguém pegou ainda, não? Acho que não, graças a Deus. Amém. Eu já peguei. Amém, Senhor. Diga, Hudson. Mudando um pouquinho de assunto, professora, a senhora sabe quantas espécies tem no orquidário? Hudson, eu perguntei para o Paulo. Há umas 2 semanas eu perguntei para o Paulo. Ele tinha me falado que tinha lá mais de 20. Mas... espécies de orquídea? Mas eu não sei. Eu conheci um casal de idosos lá no centro que eles têm na casa dele mais de 800 espécies de orquídeas. Mas deve ter mesmo. Aqui em casa, sem brincadeira, eu devo ter umas 30. Aí que eu ganho. Lá na casa deles, assim, ó, a casa é em formato de L, a garagem, né? Aí ele colocou as orquídeas no teto e fez a irrigação no teto, aí elas ficam suspensas. Aí ele mostrou o catálogo para mim, ele fez de hobby, né? Como eles são aposentados, os 2 são aposentados, e eles viajam o Brasil inteiro atrás de orquídea. Tem mais de 800 espécies. Eu vi uma ladra de orquídea passando na televisão. Uma mulher que pula na casa dos outros e rouba. Não é longe não, viu? É pertinho ali no centro. A gente vai aprender sobre as orquídeas, por exemplo. Vocês sabiam que você não pode aguar a orquídea todo dia? Quem sabia disso? Ixi, minha mãe aguou aqui todo dia. Sim. Só para você ver. Se você aguar a orquídea todo dia, ela vai morrer. Se todo dia você jogar aguinha nela, babau. Sabe por quê? Porque a orquídea, ela é uma planta que ela tira toda a nutrição, né? Ela é uma planta que a gente chama ela de planta aérea. Então, ela retira tudo do oxigênio do ar. Então, necessariamente, você já viu ela lá em cima da árvore? É muito comum aí na roça, igual o André tá falando aí, né? Na roça do Zé tem um monte. Então, assim,
lá em cima de algum galho, ela fica lá bonitinha. E ela não é uma parasita, ela não mata a árvore que ela tá. Então, ela retira de onde? Do ar. Água, todas as nutrições dela, ela tira do ar. Então, ela não precisa de ser aguada. Na casa da gente, nessa época seca agora, né? Essa agora. O certo da gente aguar é uma vez de 5 em 5 dias ou uma vez de 7 em 7 dias. Por quê? Porque está muito seco o ambiente, né? Aí vocês imaginam, a pessoa que joga todo dia, a planta não vai aparecer uma florzinha, vai demorar. Porque toda vez que você joga, até a parede celular dela desinchar, porque ela tentou inchar para não morrer, aí a plantinha vai ficar lutando para não morrer aí, sendo que você está aguando, achando que é para ela não morrer, né? Então a gente vai ver essa diferença. Tem plantas que são aquáticas, que ela só vive se ela estiver em contato com a água. O que, Raquel? Vai falar isso com o pessoal idoso para ver. Não adianta não. Minha mãe reclama que a dela não dá flor e todo dia é lagoa. E tem um horário, tem que ser antes do sol ou depois do sol. E a galera vai lá e joga água 1 hora da tarde. Queima a folha ainda. Então, vocês vão aprender isso, horário certo de planta ornamental, né? Que horas que eu vou aguar minha planta ornamental, meu jardim? 3 da tarde? 2 da tarde? Nunca. Porque você vai matar ou você vai queimar a sua folha. O certo é ou antes das 10 da manhã ou depois das 6 da tarde. O certo normalmente é à noite. Então tem toda essa parte aí que vocês vão aprender na morfossistemática. Alguns meninos estão repetindo essa matéria, fizeram carronice, né? E aí tem um trabalho que nessa disciplina esse trabalho é uma nota, tipo assim, vale 2 pontos no final do semestre. Vocês não têm prova prática, vocês não têm a prova prática, e esse trabalho é feito durante o semestre inteiro. Chama herbário ou essicata. Já escutaram falar? Já. É um livro, hein? É assim, ó. Herbário ou excicata. O nome do trabalho. O que é isso? Eu vou montar, né, uma pasta com tipos de folha, tipos de flor, tipos de caule e vou colocar lá, por exemplo, folha de um caule só, comum, palma tilobada, que é a do coqueiro. Então, normalmente, vocês, alunos, procuram essas folhas na cidade, né? Eu passo o livro com as gravuras e vocês começam a andar olhando para tudo quanto é planta. No meu caso, aqui é na mata. Você precisa de uma folha daquela para você secar, que tem a forma certa de secar dentro de um livro, dentro de um jornal, e aí montar o seu herbário. Então, tem a forma, não pode usar cola, tem que ser costurado, tem todo um esquema. Eu vou conversar com a Marcela para ver se a gente vai manter isso, porque sempre existiu, ou se eu faço só de colorir. Por quê? Porque eu não vou estar lá pessoalmente para falar para você assim, ó, tá vendo essa serrinha aqui? É uma folha dentada, né? Eu não vou estar lá para te mostrar ainda, que a gente sabe que não voltou ainda o decreto, pode voltar mais para frente, mas por enquanto eu vou perguntar para Marcela se a gente mantém o trabalho ou se eu mudo e a gente faz um manual de gravura, de vocês acharem uma de cada na internet, alguma coisa, e a gente montar esse material online. Então, ainda vou falar para vocês. Para quem fez com a Ronice a disciplina e já tem o herbário pronto, não jogou ele fora, não explodiu ele no último dia de aula, a gente reaproveita, tá? Então, assim, na aula que vem eu vou falar para vocês como vai ser.
mas por enquanto eu já falo para vocês. Nossa nota vai ser composta aí de 7 pontos da prova, tá? E 3 pontos vai ser de exercício e prática. Gente, eu tô com sono, é porque eu passei a noite no hospital, tô no sono. Vocês não ligam não quando eu abrir a boca, tá? E aí a gente vai ter, então, 7 pontos de teoria, 3 pontos de exercícios e prática. Aí, pensa bem, olha só. Desses 7 pontos e 3 pontos, vocês já conseguem se sair bem, até porque vocês ainda estão no período online. Eu acredito que a primeira VA ainda é online, a segunda deve ser presencial. Então, estudem para sair bem agora, nessa primeira fase, né? Porque a volta a gente vai ter muita coisa, a gente vai ter muita prática, aula de campo, essas coisas. A gente vai ter que aproveitar nosso tempo. Na hora que ele falar, é agora, a gente vai ter que marcar as práticas, nem que seja para o domingo, para todo mundo poder ir, mas para a gente poder aprender na prática. Não tem como vocês passarem, né, da agronomia sem ter sem você ir para o meio do mato, para a gente olhar tipo de folha, tipo de flor, que planta é essa, ela enquadra isso. Então a gente precisa de fazer isso. E aí, agora vai mudar o esquema. Para os meninos do quarto período que estavam comigo esse semestre, e para vocês que estavam com outros professores, vocês lembram que foi usado a sala do Google Classroom, né? Aquele Google Sala de Aula. Todos vocês usaram essa sala, não usaram? Coloca um OK. Sim. Sim. Sim? Certo. Todos vocês, então, usaram essa parte. Mas aí, esse semestre vai ser diferente. A gente não vai usar o Google Sala de Aula, porque a faculdade comprou uma plataforma Moodle, né? Acho que os meninos, acho que todos vocês tiveram algumas disciplinas na plataforma já, né? Português, metodologia, eu acho. Todos vocês já tiveram contato com a plataforma, sim ou não? A gente Já. teve isso mês passado. Certo. Só que agora não vai ser só aquelas disciplinas, não. Vão ser todas desse semestre. Então, vai ser muito mais fácil para vocês. Mas vão mudar algumas coisas. Por exemplo, hoje eu entrei e mandei o link da aula para vocês nos grupos. Você clica no link lá e entra, certo? Não vai poder ser assim mais. O que eu vou fazer para vocês? Eu aviso para vocês que o link está disponível. Vocês vão entrar na plataforma normal, entrar no acesso, clica no link do Meet que eu vou ter colocado lá na plataforma. Por quê? Porque na hora que você clicar no link, ele já faz sua chamada e vai para uma planilha para mim, falando qual aluno entrou. Eu não vou mais ficar fazendo chamada aqui. Ele já vai computar quanto tempo você assistiu minha aula, ou se você deixou seu celular aí ligado e foi dormir. E ele vai falar quem foi e quem não foi. Acabou a presença para todo mundo. Então, até para quem clicar para assistir a aula depois. Sim, Juliane. Então, a gente grava e eu coloco para você lá. Na hora que você clicar lá para assistir, eu vou saber se você abriu, né? Não, mas agora vai dar, porque todos os professores tiveram um treinamento e agora tem uma galera. Vitor, você pode entrar em contato com o professor Fernando, que ele está cuidando dessa parte do acesso. Olha a senha, se dá para refazer, se for senha. Se não, você já manda um recadinho para ele que ele está resolvendo na hora, sabe? E aí a gente entra, clica lá. Eu dei um curso de inverno agora, de histologia e embriologia, deu certinho. A gente tinha 40 alunos e eles acessavam o Meet. Na hora que clica no Meet, ele abre igual aqui, normal, só que você tem que acessar pela plataforma. Então, eu tenho a lista de quem participou da aula e eu tenho a lista também de quem acessou a aula depois. Então, vamos dar o exemplo que a Juliane assista amanhã. Eu sei que ela assistiu.
Eu sei que ela baixou a aula, que ela assistiu. E aí, lá vai ter as atividades. Lá vai estar... eu já estou montando a sala, loguinho eu disponibilizo para vocês. É porque eu estou colocando tudo separadinho. Aula 1, aula 2, aula 3, plano de ensino. Eu faço ele todo separado. Então, essa aula ela vai estar montada até dia 8 de setembro, que é quando acaba o nivelamento. O nosso acesso vai ser só por ela. Então, eu vou avisar vocês nos grupos assim, podem, link disponível, vocês vão entrar na plataforma para a gente começar, tá? Então, a plataforma vai ser o nosso uso. As atividades, lembram que a gente pede para os alunos postarem no Google Classroom, né? Os meninos do quarto período ainda tem um trabalho para postar para mim. E aí, lá agora vai ser diferente. Na nossa morfossistemática, eu vou colocar os trabalhos lá já para vocês lerem e já responderem online. Não vai ser aquele material que eu te mandei, você preencheu, ter que escanear e você mandar para mim de volta. Não vai ter isso, certo? Ele vai ser já a parte que você vai clicar, fazer o teste agora. Eu vou colocar 2 opções para você, por exemplo. Então, você entrou e vai estar fazendo as atividades. Eu não vou colocar tempo para você poder fazer devagarzinho, mas a gente já faz lá e a atividade já é corrigida na hora. E aí, no outro dia, né? No outro dia, na próxima aula, a gente faz a correção delas junto, para vocês aprenderem. Então, por esse lado, é legal, né? E as provas também, por outro lado, porque tem gente que teve muito problema com a prova pelo celular, no Classroom, né? No Google Forms. Teve gente que saiu da prova e depois não conseguia entrar. E aí, lá na plataforma, não tem isso. Você entrou, eu coloquei lá 3 horas para você fazer a prova. Fez devagarzinho, fez tudo, enviou. Algumas já está corrigido na hora. Se eu colocar discursiva, enquanto você está fazendo, eu estou online aqui, eu estou corrigindo, você já sabe o resultado da sua prova em 10 minutos depois. Então, fica muito mais fácil para vocês, para ter esse acesso, né? A diferença é que eu acho legal que ele faz uma seleção por aluno eu vou disponibilizar lá, assim, por exemplo, 40 questões. Aí o GR entra e vai aparecer 10 questões para ele. Aí o André entra, vai aparecer outras 10. Pode não ser as mesmas, pode não ser a mesma ordem. Então, ele faz um embaralhamento para não ficar igual no semestre passado, sabe? Que todo mundo fez a prova junto, no grupo. E aí a gente vai ver como é que vai ser, se tudo vai dar certo. Super coincidência. Mas vai dar tudo certo, né? Então, deu para entender nossas mudanças? A primeira é que agora a disciplina não é mais no Google Classroom, né? Só as do semestre passado. Vai ser tudo pela plataforma. Logo que eu finalizar, eu vou terminar de colocar lá, né? Toda a matéria que for necessária para vocês. Aí a gente eu já falo para vocês, eu já vejo se está todo mundo lá. Quem não tiver, eu tento adicionar e a gente vê isso tudo. E aí, a questão da presença, então, vai ser contada toda vez que você acessar o Meet, né? Por lá. Então, vai ficar muito mais fácil, certinho? Sobre a nossa prática, então, nós temos previstos aí 4 aulas práticas de campo, certo? A gente tem aula na Fazenda Escola, aula no Parque da Cidade, aula no Orquidário e tem uma aula para Brasília, que é no Horto de Brasília. Então, assim, tudo depende dos decretos Covid e etc., né, para a gente conseguir, mas tá no plano de ensino. Então, tem muita coisa legal para fazer. Certo? Porque, Bruno, teve umas turmas da Fama, que não foi da agronomia, não. Eles fizeram uns grupos de prova, para todo mundo fazer a prova junto. Aí esqueceram e mandaram no grupo que estavam os professores. Aí os professores entraram juntos, sabe?
no dia da prova, tipo eu, todo mundo. Foi isso que aconteceu. Aí a Ju perguntou assim, se não for liberado, professora? Ju, eu acredito que seja. Eu acredito. Olha só, nosso prefeito tá tão doido. Não tem nem UTI, ele tá falando que tem 1 milhão de UTIs para ser usada. Então, assim, né? Não sei. Mas, todo jeito, pelo menos a da Fazenda Escola, tem como eu fazer de 3 em 3 alunos, 4 em 4. Dá para a gente se organizar, né? Para isso, seria interessante que voltasse, que, por exemplo, a Raquel está no Pará. Não compensa ela vir aqui para assistir uma aula, 2 aulas e voltar. Então, seria para esse retorno, né? E Brasília, né? Eles diminuíram a margem de risco e estão dizendo que login volta tudo. Se voltar, o Horto fica mais fácil, mesmo que não volte aqui. Tem como a gente fazer alguma coisa. O maior problema de tudo é quando a gente sai, vocês querem tirar foto grudado um com o outro. É o maior problema que eu estou tendo nessas aulas do laboratório. Tá todo mundo longe, sentado um longeão do outro, bonitinho, com a face shield, né? Com a máscara de acrílico. Aí, vamos tirar uma foto, alguém fala. Todo mundo junta para tirar a foto. Aí não dá, né? Aí lascou. Então, assim, a gente vai ver a melhor forma para fazer essas práticas. Está previsto, nem que seja na fazenda escola, eu colocando cada um num lado, cada um embaixo de uma árvore, dá para a gente fazer alguma coisa. Mas seria interessante que já tivesse voltado para que várias pessoas não fiquem sem, né? Tipo assim, eu falar para a Raquel vindo parar para uma aula é injusto também. Então, a gente vai ver certinho como que a gente vai fazer. Mas está previsto, vamos ver. Se o doidão liberar dia 30, aí a gente volta com tudo no próximo mês. Mas, assim, o MEC diz que em outubro, né, possivelmente já volta tudo, que seja a prática. Agora, se eles liberar a prática de vocês, aí a gente não precisa nem de ter teoria na faculdade. Igual a gente está fazendo agora com os cursos de saúde. A gente sai para as práticas, faz as práticas em laboratório e continua com as teorias aqui. Então, não tem problema. Daria para se organizar, tá? Então, vamos aguardar. Pedir para Deus para que acabe logo, para a gente já começar a moer na estrada, né? Porque a gente precisa das práticas, certo? Vocês sabem que eu sou professora de prática. Eu gosto de ensinar mostrando. Então, assim, vai dar certo, se Deus quiser. E aí, então, tem as 4 práticas, que se tudo der certo, ela entra na nota, né, da segunda VA. E aí, eu faço ela dividida com a prova. Então, eu vou só confirmar sobre o trabalho desse cata, porque eu não sei se vai dar para pedir para vocês fazerem sem eu estar ajudando todo dia, né? Então, vamos ver o que é melhor. Eu vou mandar nos grupos de vocês o plano de ensino da nossa disciplina, mas lá na plataforma ele já está. Lá fala qual é a matéria da semana que vem, qual que é a matéria da outra semana. Lá fala até o dia da prova, que é a prova de vocês de primeira VA, quanto que é a prova de segunda VA, tá tudo certinho. Lembrando que como a gente que a gente começou um pouquinho mais tarde, 2 semanas, né? 2 semanas de aula, possivelmente vocês devem entrar aí a primeira semana de dezembro. Lembra que a prova era na última de novembro? Possivelmente agora, no calendário acadêmico, era dia 15 de novembro, começava as provas. Agora está começando dia 24, se não me engano. Então, vocês entram uma semana depois. E também os feriados não vai ter emendar, né? Não vai poder emendar. Então, depois a gente, lá na minha disciplina, já tem as nossas previsões lá bonitinha. Então, vocês têm aula comigo 2 vezes na semana. Deixa eu ver qual é o dia. Vocês têm aula comigo toda quarta par, né? Então, nós estamos agora na ímpar, semana que vem é semana par. Só que, como é nivelamento,
vocês não vão ter aula comigo na semana que vem ainda, nessa aula prática, tá? Eu vou avisar para vocês certinho. A gente está dando as práticas do curso de saúde, que acaba semana que vem. Então, chocou essa aula de vocês, que começou agora, com a prática que a gente está finalizando. Aí eu vou ver certinho e conto para vocês como é que vai ser. Então, vamos lá. Quantas horas? 8 horas. Vamos iniciar pensando assim. Planta. Eu tenho lá 4 grupos principais. Vou escrever o nome aí no chat para vocês. Já escutaram esse nome? Já escutaram esses nomes? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses são os 4 grupos que eu divido a minha botânica. Escutaram, né? Briófitas são as mais antigas, aquelas plantas que não crescem. Por que ela não cresce? Porque ela não tem vasos condutores, ela não consegue crescer, porque ela não tem a forma de mandar nutrientes para o alto. Então, a gente pensa aí no lodo, tá? Isso é só uma revisão, gente, do ensino médio, tá? Que a gente tá nivelando. Mas vai ter o dia que eu vou colocar o slide para você aqui, bonitinho. Você vai ver a diferença das estruturas. Hoje eu só quero que vocês puxem na memória aí, se vocês já escutaram como foi. Lembra que essas 2 primeiras semanas é nivelamento. Então, briófita, você vai lembrar para mim do lodo. O lodo, ele não cresce de tamanho como uma árvore, né? Por que ele não cresce? Porque ele é o mais antigo de todos. Ele não vai crescer porque ele não tem xilema e floema, ele não tem vaso condutor. Aí você fala assim, professora, mas o lodo sobe na parede, sobe, né? Da mesma estrutura, sempre ele vai ter a mesma especificidade. E o lodo, ele depende de água para tudo. Já viu quando a torneira fica escorrendo muito tempo, ele loguinho parece o lodo em volta? Vocês já perceberam? Ou perto de um rio, né? Numa pedra ali do lado, vocês vão ver que sempre eu vou ter aquele lodo mostrando que tem água naquele lugar, porque se não tiver água, ele morre. Nesse tempo aqui na rua, você não vai achar um lodo. Começa desenhando para você ver se você pisa numa calçada, dependendo se ela tiver verdinha, se você não cai, né? Por quê? Porque ele precisa da água para ele, né, multiplicar. E aí, a gente vai ver as briófitas, né, totalmente importantes neste ponto, porque elas foram as primeiras plantas que surgiram, as mais primitivas. Aí, depois dela, nós tivemos a pteridófitas, que eu coloquei para vocês aí na ordem. Todo mundo já viu falar de uma samambaia? Você já viu uma samambaia? Sim? A samambaia, ela tem umas pessoas que deixam ela num chachim, né, para poder colocar água e tal. Não, o Patrick, tem uma samambaia trepadeira mesmo, que lá no Paraná eles chamam ela de samambaia sul, porque ela cresce demais, é uma espécie diferente. Mas você já viu essa samambaia de chachim que fica pendurada e aí vai cair nas folhas? Né? Tem umas casas de vó que a gente vai que é cheio dessas plantas. Isso é porque é a samambaia sua grandona que gruda na parede e cresce. Mas você vai ver que ela tem característica diferente dessas outras pequenininhas, né? A samambaia, ela é uma pteridófita. O que ela faz? Pensa bem, olha só. Ela não consegue crescer como uma árvore, porque ela não se sustenta, ela tem uns galinhos dessa finurinha, ela não consegue se sustentar, ela não consegue crescer, mas ela também depende da água. Então, o chachim e o local que ela cresce, ela tem que sempre estar sendo molhada.
né? Porque ela vai precisar de expandir ali. Então, o xaxim sempre fica molhado, porque ela vai depender da água. Mas essa samambaia não dá fruto, não dá semente. Ela é toda diferentona. Pois é, Patrick, a minha também. Tem uma outra que é da família da Pteridófila que chama Avenca. Não sei se vocês já viram. A folhinha dela parece uma patinha de cachorro. É como se fosse a patinha de um cachorro, a folhinha da Avenca. Ela também fica no xaxim, né? Eu conheço um monte de gente que tem ela, que gosta muito dessas avencas. Então, elas vão depender muito da água. Isso. Aí saiu uma conversa, né, aqui no Brasil, que a avenca é uma planta que, quando você tem em casa e o marido trai a esposa, que a avenca morre. Aí muita gente jogou a avenca fora para não ver ela morrer. Aí pararam de criar a avenca. Problemas, né? Tinha altas avencas na casa da galera. Sumiu as avencas. Ninguém quis esperar ela morrer sozinha. Deram pro povo. E aí, assim, a avenca, ela tá em baixa nesses dias. E então, a gente vai ter as pteridófitas aí, né, que precisando pra caramba de ter um local, né, que você coloca ali para que ela possa crescer normalmente, como os galinhos são muito fininhos, elas vão crescer sempre para baixo. Mas ela já é a segunda de evolução. Ela já começa a crescer. Lembra que o lodo não tinha nem folha? Ela já tem uma folha grande, mas ainda depende da água para reproduzir. Não para viver, porque as plantas precisam da água para viver, para reproduzir. Beleza. Aí a gente chega numas plantas que chamam gimnospermas. A gimnosperma, você sabe o que é esperma? Sei, professora. Todo mundo sabe o que é esperma? Na botânica, você sabe o que é esperma? Não? Zé Lírio? Mais ou menos? Depende? Hudson? Na Cláudia? Naps? Pólen, Tá bom, professor? vamos lá. Sabe, Zé? É o pólen, não? Na flor você pode falar isso. Mas na botânica, esperma significa semente. Não muda muito, não. No Não homem muda. também é isso. Na anatomia humana também significa semente. Só que, qual que é a diferença? Ela vai, né, dar filhos. Você vai ter, né, reprodução. Então, esperma é semente. Aí, quando a gente for falar da semente, vocês vão ver o tanto que é interessante. Tem um embrião, tem a parte de fora que ela vai quebrar, dormência, é tudo bonitinho. Na botânica é uma gracinha. Quando você vai falar de anatomia humana, você vai ver que uma gota de esperma, que é o líquido, tem mais de 300 milhões de espermatozoides. Quantas gotas você precisa para engravidar? Uma. Agora você quer que aquela planta nasça. Quantas sementes você precisa? Uma só? Não. Dependendo da planta, não vai nascer com uma só. Você vai ter que tentar muito. Então, assim, a gente vai verificar no nome gimnospermas. Gimnos significa nua. Gimnos significa totalmente nua. Perma não é semente? Então, seria semente nua. O que seria uma semente nua? Aquela que não vai virar um fruto. Certo? É tão engraçado. Vocês sabem o que é um fruto? Quando eu vou ler eu já te respondo, R. Quando eu vou ler no livro, tá? E eu pergunto para você assim, o que é fruto? Você vai falar para mim o quê? Alguém já te perguntou o que é uma fruta? Porque o certo não é fruta, é fruto. O que é um fruto? A glicose, acúmulo de glicose da planta, alguma coisa assim? Também, mas tem planta que não tem muita glicose, não.
Vocês vão ficar de cara o que é fruto. Olha Fruto só. é o esperma da planta, será? Embrião tem a semente, não tem? Fruto é o protetor da semente. Se você buscar no dicionário, fruto, para que serve o fruto? Qual que é a função do fruto? Proteger a semente. A função dele ali é proteger a semente para que ela vire outra planta. Então, a função dele é atrair, né, polinizadores, atrair pessoas, etc., para que quando esse fruto caia, o tanto que é perfeito. O fruto caiu no chão. Vamos pensar na manga, ok? Caiu no chão. Vai vir fungos e bactérias para poder apodrecer, certo? Começa a decomposição dele. Até ele abrir a semente da manga, liberar a sementinha que fica dentro daquela semente, e o próprio fruto apodrecido é o alimento que a planta precisa para crescer. Sozinho. Entenderam? Então, qual que é a função do fruto? Proteger a semente. Não é o tanto que é interessante? Para vocês verem, tanto que Deus pensa em tudo, né? Caiu ali, a função dele é só proteger a semente. E aí ele apodrece, né? Vamos pensar na parte carnosa do fruto, da manga, por exemplo. Ela apodrece junto com a folha para dar alimento para a semente quebrar. Na hora que a semente encontra o solo, aquela parte que apodreceu vai dar alimento para a planta começar. Então, já é tudo sozinho, né? Então, ele vai conseguir fazer isso. Às vezes, é o animal que faz isso. Né? A lobeira, por exemplo. O lobo-guará vem, mastiga, come o frutinho da lobeira, né? Frutão da lobeira, joga a sementinha no chão, ou a semente sai nas fezes do lobo. Então, por exemplo, a anta, né? Ela é uma grande disseminadora de semente. Na boca dela, ela vai mandar ali para fora. Peraí que o GR me fez uma pergunta ali em cima. Todas as plantas que têm sementes são gimnospermas? Não, GR. São gimnospermas e angiospermas. Tá? Eu vou falar da angios para você entender. Mas toda planta que não, ela tem semente, mas ela não dá fruto, é gimnospermas. Porque lembra que a semente é nua? Gimnos é nua, perma semente. Então vamos pensar nos gimnospermas. O pinheiro. Você já viram aquele pinhão que o povo come lá no Paraná? Eles comem aquele negócio, aquele pinhão. O pinhão, ele é a semente, ele não é fruto. Ele só tem semente, certo? O Everton perguntou do caju. O caju, ele é diferentão, Everton. Vou falar dele para você, você vai entender. Quando a árvore morre, vira tudo adubo. Isso, Patrick. Na microbiologia, vocês vão ver, né? Os meninos do quarto já viram que tudo que cai ali, ele vai transformar, né, por bactérias e fungos na parte de decomposição, ele vai virar outro ser ali. O eucalipto também, Sandoval. É o eucalipto, o pinheiro, a araucária, que tem muito na região sul, né? Ele é toda um diferencial que eles têm. Dá sementinha, mas ele não quebra, ele não consegue evoluir para fruto, certo? E por isso, como ele não consegue evoluir para fruto, ele é gimnosperma, semente nua. Sobre o caju, o André Luiz perguntou ali, o caju ele é diferente. Na botânica, vocês vão entender realmente o que é o caju. A parte carnosa do caju não é a fruta do caju. O fruto do caju é a castanha. Vocês vão começar a aprender algumas coisas que vocês vão pirar na batatinha. Eu tenho um pseudofruto. O que você come ali, ó, é a parte carnosa, mas o fruto do caju é a castanha. É nele que tem toda a proteína, tirando a vitamina C, tá? Que tem aqui na parte do pseudofruto. Mas o fruto em si do caju é a castanha. Um outro exemplo que a gente tem de pseudofruto, morango. Vocês sabiam que o fruto do morango, a parte principal dele, são aqueles pontinhos pretos? O resto é um pseudofruto? Que o fruto do morango mesmo são aquelas pontinhas pretas que tem nele? Vocês sabiam disso?
Sim ou não? A banana ela é toda diferente, Everton. Porque a banana ela não vem de um pé normal, né? Ela não vem num caule normal, ele muda. A gente vai falar da banana e do milho como monocotiledônia. Aí vai ter uma aula só para ela, porque ela vai sair junto, né? Quando você olha uma bananeira, você vai ver o cacho. Então a gente vai aprender dele, da banana, e vai lembrar também da uva, das outras coisas, né? Alguém perguntou mal alguma coisa? O André falou que quer saber mais sobre a proteção da semente. A gente vai falar muito sobre isso. Sobre dormência de semente, sobre proteção, né? Na fisiologia vegetal, vocês vão aprender muito, por exemplo, por que eu fui ali, tirei a banana, o cacho da bananeira, mas a banana não estava ainda, ela não estava madura ainda, certo? Aí minha mãe foi e colocou dentro do meu fogão. Por que ela fez isso? Quem sabe? Amadurecimento. Amadurecimento. Mas o que faz amadurecer, Zé? Ixi, eu sabia, não lembro mais não. Por que que quando você chega na feira, os vegetais, as outras coisas estão enrolados em jornal? Dentro das caixinhas? Para não pegar vento. Pode ser, Gabriel, mas é porque tem um gás que chama etileno. Esse gás, ele é responsável pelo amadurecimento desse fruto. Então, por exemplo, eu coloco aqui no meu fogão, tem a questão da luz, né, que retarda um pouquinho, igual o Patrick falou ali, da causa da luz, mas o principal é porque esse gás sai e volta para o vegetal, fazendo com que ele amadureça mais rápido, volta para o fruto, fazendo que ele amadureça mais rápido. Por isso que os caminhões, antigamente, os verdureiros, né, que não era caminhão baú, que não tinha refrigeração, os caminhões saíam daqui para o Pará em 2 dias com aquelas lonas, e a lona servia para isso. Chegava lá, estava quase tudo podre, né? Então, hoje eles já sabem que não pode enrolar no vegetal em si, que eles têm que evitar ou refrigerar para diminuir isso. É o gás etileno que ele vai estar mandando e ele vai estar voltando para a planta para fazer esse amadurecimento. Então, quanto mais fechado for o local, mais rápido vai amadurecer, porque esse gás vai ser liberado. Se você enrolar no jornal e tal, ele vai amadurecer muito mais rápido se ele não tivesse enrolado. Deu para entender? Então, entra tudo. A quentura que a Raquel falou, o oxigênio que o Everton falou, o gás que o Bruno falou, a luz que o Patrick falou, entra um pouquinho de cada coisa, mas o principal é o gás etileno. Certo, o Patrick colocou assim, ó. Tem um efeito que acontece na Terra, lá onde você mora, Patrick? Que é porque a fruta pega muito sol, né? E fica aparentemente mostrando que ela está madura, mas na verdade ela não está. Isso, a luz ela vai modificar a coloração da casca dos frutos, dos vegetais, e aí no local que o sol bate, ele vai ter um maior percentual da absorção dos raios solares, que vai mostrar que a coloração mudou, você acha que está madura, igual manga, é muito comum. Na hora que você vai alimentar, você vai ver que ela está verde ainda, só um lado que não está. Então, a gente vai ver o porquê disso. Everton, a gente sabe que a câmara fria retarda, porque o calor ajuda a liberar mais gás, né? Quanto mais calor... Você já viu você na academia? Quanto mais você libera calor, mais você vai suar, certo? Quanto mais você sua, mais você vai liberar calor. Por isso que seu corpo vai ter sudorese. O suor faz com que você mantenha a sua temperatura corporal, né? Já o vegetal, quanto mais calor tiver, vamos pensar na lona, num caminhão, indo daqui para o Pará. Quanto mais calor tiver, maior quantidade do gás é liberado e volta para aquele fruto.
Se eu tiver na câmara refrigerada, ele vai liberar o gás etileno, mas vai ser num percentual tipo 90 vezes a menos. Então, seria assim, aquele vegetal que chega lá, com 2 dias, né, que a galera chega lá, ele refrigerado, ele vai demorar um tempo a mais. Meu pai, por exemplo, ele mora na metade do caminho, ele mora em Guaraí, dá 1.000 quilômetros daqui, no Tocantins. O vegetal que eles compram lá no mercado é aquele que aqui no Rio Vermelho a gente descarta. Eu chego lá agora para comprar um tomate aqui, eu vou olhar ele todinho, vou pegar aquele que eu não tô, aquele que não tá podre, eu vou pegar aquela alface que tá bonita. Você chega lá, é aqueles que descartam daqui. Você imagina mais 1.000 e tanto para lá, né? Mais calor, mais liberação, Adriano. Aí, assim, tem vários gases, tá? A gente tá falando de um principal. Então, assim, vocês vão aprender cada parte dessa. Isso, Everton. Tem caso que tem um outro gás, que é o giberelina, que é colocado no caminhão para que o fruto retarde o amadurecimento. Então, fica muito mais caro, né? E o fruto que é tirado muito verde, ele libera um outro gás que faz com que nem amadureça, dependendo da planta. Então, tem muita diferença. É bem interessante. Não, agora tem um monte de técnica que vocês vão ver. Vai ter uma pesquisazinha que vocês vão fazer sobre essas técnicas, tá? Gente, já são 8h20, vocês acreditam? Que a gente já tá aí a 1h20 e a aula acabou que eu tenho que dar outra aula agora. É muito rápido, né? Passou rápido. Mas vocês estão entendendo? Tá muito rápido minha aula. Converse comigo. Tá dando para entender? A gente tem muita coisa para aprender, tem muita matéria legal, tá? Vocês vão ver que minha aula ela é sempre assim, a gente vai falando do dia a dia para vocês, tá? O Everton perguntou se algum produto pode fazer mal à saúde. Tem alguns, Everton, que a gente observa que foi colocado o gás para o amadurecimento mais rápido. Então, esse que é amadurecimento mais rápido, dependendo da forma com que foi colocado, poderia trazer algum mal, dependendo de quem está se alimentando. Então, tem muito estudo tentando comprovar sobre esse amadurecimento rápido. Tipo o estudo que tenta comprovar que o porquinho que tomou hormônio e cresceu rápido pode fazer mais mal do que o porquinho de granja, né? Então, a exposição exagerada, ela vai fazer mal. Patrick perguntou sobre a roxa do deserto, a rosa, né? Que pertence a qual categoria dessa aí? A gente vai falar dela. A rosa do deserto, ela é diferentona, ela é o máximo. A gente vai falar dela e do cactáceo, né? Por que o cacto fica lá 2 meses, 3 meses sem água? A gente vai falar um pouco mais sobre ela. Por que as plantas do cerrado conseguem ficar aí 3 meses sem chuva e elas não morrem? Né? Tem alguma coisa nela que é diferente. Então, a gente vai falar sobre altas coisas desse nivelamento. Então, tá de bom? Tá dando dá pra gente seguir? Então, a gente vai fazer assim, amores. Semana que vem, na terça-feira, eu tô com um horário chocando com a prática, eu tô tentando mudar esse horário dos meninos lá, porque é uma prática do curso de farmácia que eu tô pagando para eles. Mas eu vou conversar com vocês certinho. Se eu não conseguir dar um dia, eu consigo dar o outro, mas a gente fala, tá? Eu aviso vocês antes, por enquanto nós estamos às terças e quartas pares, certo? Vamos tirar uma foto? Vocês podiam abrir a câmera. O que vocês acham? Eu acho legal, só para aparecer, mês de pijama, descabelado. Eu só acho que a gente tinha que tirar uma foto. Eu estou Tá aí? Ah, não, gente, eu não tô dando conta. Alguém consegue bater aí? Porque o meu, a câmera tá dando bem no... Seu pai! Oi, gente, vocês estão assistindo minha aula. Oh, meu Deus, que vergonha. Alguém pode bater pra gente a foto?
Olha a cara do André, de coragem. André, você tava dormindo, André, na minha aula? Oi, Gabriel. Saudade da carinha de vocês. Deixa eu tentar bater um aqui. Olha, eu falei para bater foto, uma pessoa já até saiu, gente. Olha. Ih, mas vocês são bonitinhos, viu? Bonitinho não, vocês são gatinhos. Quem bate aí uma foto? Quem pode? Bate aí, André. Eu tô no celular. No celular. Ô, Patrick, bate aí. Consegue? Eu tô aqui fazendo pose. Ô, José, tira essa foto aí. Não, logo, José. Eu tô na sala. Eu tô esperando. Tira essa foto aí que eu quero jogar a bola aí. Oxi. Esse cara é viciado, né, viu? Alguém Pode jogar conseguiu? a quarentena. Só para saber se vocês já bateram, se a gente pode parar de fazer pose. Não é não, senhor? Vai, Luciano, vai com a foto aí. Tô liberado. A minha ficou meio escura, peraí. Aí eu não apareço. Não sei nem bater foto, gente. Foi linda, amores. Ó. Estaremos juntos semana que vem, se Deus quiser. Juízo, cuida dos seus pais aí, viu? Beleza. Deixa sair muito, não. Fala para eles ficar quietinho em casa. Beijo, amores. Ó. Deus abençoe, que nosso semestre seja abençoado. Estamos começando com tudo. Loguinho eu quero ver vocês lá no meio do mato, para a gente começar a aprender com tudo, tá? Vou postar a fotinha, vou mandar nos grupos. Se vocês postarem, vocês me marcam. Vamos bombar um pouquinho o Instagram da faculdade. Beijo. Beijinho. Fiquem com Deus. Até mais. Foi um prazer. Foi um prazer conhecê-los. Beijo, beijo.